século XVIII tem um apelido lindo. Ele é chamado carinhosamente de o século das luzes, o século do iluminismo. E o que é o iluminismo? O iluminismo é um conjunto de ideias, valores, uma nova visão de mundo. Esta vai revolucionar o pensamento ocidental e ajudar a moldar aquilo que chamamos de idade contemporânea. É possível destacar que as principais revoluções no final do século XVIII e início do século XIX, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, a Inconfidência Mineira, as lutas na América Espanhola foram influenciadas pelas ideias iluministas e pela ideologia liberal associada a estas ideias. E que ideias revolucionárias são estas? Bem, em primeiro lugar, o próprio nome do fenômeno já faz referência à sua ideia central. Iluminismo, luz. Que luz? A luz da razão. A principal característica do pensamento iluminista é a valorização da racionalidade, da lógica em detrimento da mágica, da ciência ao invés da tradição, da observação da natureza, do mundo natural, em oposição ao sobrenatural e mágico. Ao valorizar a razão e o pensamento científico, os iluministas davam continuidade ao trabalho e às ideias de renascentistas como Leonardo da Vinci e Galileu Galilei e, principalmente, seguiam os passos dos grandes pensadores do século XVII, que, de certo modo, abriu o terreno para o século das luzes. Cabe destacar, por exemplo, as ideias de René Descartes. Descartes é o autor da frase que pode ser considerada uma espécie de lema do iluminismo. Foi ele quem disse: eu duvido, logo eu penso, logo eu existo. Para Descartes, a base de todo pensamento, conhecimento e verdade é a dúvida. É preciso duvidar e questionar das tradições de nossos sentidos e confiar exclusivamente na razão. Esta seria a chave para compreender o universo. Falando em universo, é preciso destacar a importantíssima figura do cientista inglês Isaac Newton, responsável justamente por definir quais seriam as leis que regeriam o universo natural, as leis que regeriam a natureza, que ainda hoje conhecemos como as leis de Newton. O pensador foi o responsável por mostrar aos homens de seu tempo que tudo no universo poderia ser reconhecido e compreendido através da razão e da ciência. É ele o pai da revolução científica. Como disse o poeta Alexander Pope, e Deus disse: faça-se Newton, e houve luz. Este clima intelectual revolucionário vai influenciar as ideias de pensadores como John Locke, responsável por afirmar que se existem leis naturais que regem o universo e a harmonia do universo, também deveriam haver leis naturais a reger os homens, sua sociedade e responsáveis por torná-la harmônica. Para Locke, segundo a observação da natureza e a partir do uso da razão, seria possível definir quais seriam estas leis naturais e quais seriam, por tabela, os direitos naturais do homem. Para John Locke, todos os homens nasceriam livres, iguais e donos da própria vida. E assim teriam estes direitos naturais: a liberdade, a igualdade, a vida, a serem donos de seus destinos. Para Locke, o governo ideal deveria assegurar a todos esta
igualdade e liberdade. É ele considerado o pai do pensamento político liberal, base do nosso sistema democrático atual. Ao afirmar que os homens seriam donos da própria vida, Locke também define que são eles donos de seu trabalho e esforço e do fruto deste trabalho e esforço, ou seja, da propriedade, que seria também um direito natural do homem. Caso o governante ou qualquer outro ameaçasse estes direitos naturais, segundo Locke, os homens teriam outro direito, o de se revoltar em nome da razão e da natureza. Locke constrói o arcabouço daquilo que vai ser o conjunto de ideias revolucionárias do século XVIII. E agora você usa desse conhecimento e dessa razão toda e faz o próximo exercício.